Estamos aqui no Parque de Sinçãs, vamos ter uma agradável conversa com uma famalicense de 25 anos que nos vai contar um pouco a experiência que teve ao fazer voluntariado, se calhar num dos países mais difíceis em termos de adaptação. Estamos a falar de Angola. A Sofia fez o seu mestrado e depois surgiu esta oportunidade de ir fazer um voluntariado. Para já conta-me, e para quem não conhece, quem é a Sofia e este teu percurso? Sim, eu sou a Sofia, tenho 25 anos, sou daqui de Famalicão, estudei gestão, depois surgiu esta oportunidade do voluntariado. Já era uma organização que eu já tinha vindo a seguir, porque também Leigos para o Desenvolvimento. Exatamente, Leigos para o Desenvolvimento, porque já tive uma amiga que também era daqui de Famalicão, que também já foi em missão pelos Leigos, mas neste caso esteve na missão de Santo Tomé e Príncipe. E pronto, sempre ficou aquele bichinho. Eu também, esta é uma missão católica e eu, como sou católica, também me fazia sentido, e por isso, depois de terminar o meu mestrado, decidi, sim, disponibilizei-me para partir. Nós fazemos uma formação de 9 meses com a organização, e depois no final decidimos se queremos partir ou não em missão. E depois eles é que escolhem para onde é que nós vamos, por isso nós disponibilizamos para qualquer missão que eles tenham aberta, e depois eles é que decidem em que missões é que ficamos, com que projeto é que ficamos, e neste caso eu fiquei na missão de Angola. Tinhas essa noção que podia ser Angola, ou seja, tinhas conhecimento dos vários sítios onde podias fazer missão? Sim, e Angola sim. estava nos teus, digamos que, planos de países que gostarias de ir, ou nem por isso? Não, eu nunca pensei muito bem para onde é que eu queria ir. Eu queria servir uma comunidade que tivesse necessidades, não é? E por isso eu confiava também na organização para saber, para definir quais é que eram os locais que mais necessitassem, e por isso nunca pensei muito bem no país, de facto. Estavas focada em realmente aquilo que querias fazer? Sim, exatamente, sim, era mesmo, eu queria ajudar no que fosse preciso, e neste caso confiava também neles essa escolha. Sofia, isto, para quem não sabe, não é só querer ir fazer voluntariado lá para fora, mochila às costas e vamos embora. Portanto, tu tiveste uma formação, como disseste, portanto, 9 meses. Sim. O que é que vocês preparavam nesses 9 meses? Que tipo de formação é que tu tiveste? Era muito, isto de eles explicarem, que missões é que tinham, que projetos é que tinham, contar muito a história da organização. Fazíamos também uma espécie de roleplays, em situações que podiam acontecer nas missões, e como é que nós conseguiriam dar a volta à situação. Exatamente. Certo. Depois também tínhamos como era uma missão católica, também tínhamos uma vertente muito espiritual, de acompanhamento e desta formação na fé, digamos assim, e por isso também, foi muito nesse sentido. Explica-nos o que é que tu foste fazer neste voluntariado. Foste fazer um estudo daquela população, não é? Estamos a falar de uma população de Angola, uma província de Benguela. O que é que foste fazer concretamente nesse teu voluntariado? Sim, eu fui para a província de Benguela, mas numa cidade mais para o interior. Ou seja, nas montanhas, era assim... Bastante para o interior. Exato, não é? Sim, não era na praia. Benguela é assim muito conhecido pelo turismo e pela praia, mas não foi aí que eu fiquei. Ficava a cerca de 3 horas de distância de carro de Benguela. E mais concretamente na povoação do Alto Catumbela. E eu basicamente estava responsável por 2 projetos. Um deles era fazer um estudo diagnóstico, em que eu tinha preparar questionários de diagnóstico para perceber quais é que eram as principais necessidades e problemas da comunidade, desde a habitação, o trabalho, criminalidade, tudo um pouco, saúde, tudo um pouco. E depois fiz uma formação com alguns jovens locais, porque os projetos eram sempre em parceria com as comunidades, e por isso eu fiz uma formação com os jovens locais para os preparar, para eles poderem implementar esse questionário à população
do Alto Catumbela. Depois, um segundo projeto que eu tinha era fazer um estudo etnográfico pela população. O que eu queria, no fundo, era falar com as pessoas, principalmente pessoas mais velhas, para eles também poderem contar as suas histórias e o que é que viveram. E também, no fundo, dar-lhes também alguma motivação e alguma confiança, porque eu acho que eles próprios não confiavam muito neles e isto também servia muito para eles, pronto, a se aperceberem das coisas grandes que já fizeram e que já alcançaram. E que, pronto, podem alcançar também no futuro. Sofia, estamos a falar de realidades completamente diferentes, aliás estávamos a falar, a conversar sobre isso quando nos encontramos aqui, antes da nossa entrevista. O que é que mais te custou adaptar, dizendo e lembrando às pessoas que tu estiveste um ano ininterruptamente em Angola, portanto sem vir a Portugal, o que é que mais te custou e o que é que foi aquilo que tu realmente notaste e que para ti foi mais marcante em termos de experiência? Eu acho que assim no início, pronto, sentimos assim um grande choque cultural, pronto, e também de ver estas desigualdades também nos choca muito e pronto, eu acho que em Angola isto é muito mais visível, porque pronto, temos os dois lados da moeda, digamos assim, porque Angola é um país muito rico e tem pessoas muito ricas e nós víamos lá casas, quase palácios, e depois víamos pessoas a viver sem nada e pronto, e acho que era isto que me chocava muito, sim. Mas depois também temos uma coisa incrível, porque as pessoas mais pobres vivem sem nada, mas também nos recebem de uma forma diferente. Muito... Dão o pouco que têm. Exatamente, dão tudo o que têm. É mesmo, elas dão o melhor que elas têm, elas dão às visitas e isso é muito bom porque sentimos também muito... E bem acolhidos e bem acolhidos, exatamente. Mas sim, sempre foram assim tempos um bocado atribulados, pronto, de vez em quando ficávamos sem luz, sem água, pronto, e era sempre estas faltas que nós aqui não damos o devido valor, mas quando nos falta percebemos que realmente são coisas que nós temos como adquiridas e que aquelas pessoas não têm. Certos, não é? Exatamente. Sofia, tu fizeste esse estudo, fizeste este trabalho, trabalhaste nestes questionários. Essa recolha de informação depois vai ser aproveitada de que forma? Para implementar projetos futuros para o desenvolvimento dessas populações? É esse o objetivo? Sim, exatamente. O estudo diagnóstico foi feito porque, pronto, e ainda não está a ser feito, ainda está a ser feito porque isto são sempre projetos. Pronto, eu fiquei lá um ano, mas depois, quando eu regressei, vieram outros voluntários para continuar a missão e continuar estes projetos. São sempre projetos de longo prazo. Mas esta missão em concreto da Angola, pronto, tinha cerca de 6 meses quando eu fui para lá. Tiveram lá uns voluntários 6 meses, mas depois, devido à pandemia, eles tiveram que regressar e a missão teve fechado um ano e meio. Por isso, quando nós fomos lá, foi como um recomeçar. Exatamente, do zero. Quase do zero, sim. Pronto, e por isso era preciso recolher estas necessidades para nós também, pronto, esta recolha já tinha sido feita, mas é preciso voltar a perceber e que novas necessidades é que podem existir para exatamente formarmos novos projetos que a população possa necessitar. E depois os vários projetos, pronto, eu estava responsável por estes projetos, mas as minhas colegas de missão tinham outros projetos, então eles estavam sempre muito interligados. E um dos projetos era o grupo comunitário, que basicamente é um grupo que reunia, eu acho que era de 15 em 15 dias ou 3 em 3 semanas, já não me recordo bem, reunia as várias entidades do Alto Catumbela, seja a polícia, seja os responsáveis das escolas, dos centros de saúde, etc. E eles debatiam também estas principais necessidades. Só que, ao termos o questionário, temos a voz das pessoas e não só destas entidades, e por isso o objetivo era trazermos depois as respostas destes questionários para eles também debaterem neste grande grupo. E o estudo etnográfico, pronto, ainda não se sabe bem o que é que se quer fazer, que produtos concretos é que podemos tirar daqui, mas normalmente nestes projetos costuma-se fazer ou, por exemplo, uma exposição com fotografias de várias pessoas da comunidade ou de locais
importantes e fazer uma espécie de percurso interpretativo para depois as pessoas que vêm de fora também poderem fazer este percurso e conhecerem melhor aquela população, ou fazer, por exemplo, um filme, pronto, um documentário, pronto, um website, pronto. Os produtos em concreto ainda não estavam definidos, o objetivo era nós escolhermos, mas depois sim fazer algum tipo deste produto, mas depois vai depender muito de que tipo de histórias conseguimos. Exato. Sim. Esta ONG que tu foste representar, Leigos para o Desenvolvimento, identificas-te com eles? Eu sei que tu deste um depoimento de alguém que é muito especial para essa ONG. O tio, como é que tu lhe chamas? Conta-me quem é. Sim, o tio Kakongo, pronto, era uma das pessoas com quem nós trabalhávamos lá em Angola. Ele não fazia propriamente parte da organização, era uma das pessoas locais com quem nós trabalhávamos. E pronto, ele estava presente também neste grupo que eu falei, o grupo comunitário. Ele participava em todas as reuniões, era a pessoa que vinha chamar os outros da população, os colegas dele, não é? E era quase como... nós não precisávamos de fazer nada, ele dizia o que é que nós íamos fazer e no fundo já explicava tudo, porque ele acreditava mesmo muito em nós e muito no projeto. Ele também foi professor, foi diretor das escolas todas a nível da comuna. A comuna é uma divisão também lá, porque temos os municípios, depois os municípios dividem-se em comunas e depois as comunas dividem-se em populações. Mas pronto, ele era o responsável dos diretores das escolas e por isso ele também era uma pessoa que também sabia muito, conhecia muito aquela população e sempre nos apoiou muito, e foi isso. Pronto, lá está, os amigos e as pessoas que nós levamos para a vida, lá, não é? Sim, exatamente, destas para a experiências. vida, exatamente. Sofia, tu já estás aqui, regressaste em novembro do ano passado. Sim, sim. Ainda estás um bocadinho, acho que nunca se vai conseguir desligar dessa experiência, não é? Eu acho que é muito difícil, eu costumo dizer que o regresso acho que é tão ou mais difícil quanto a chegada à missão, porque se nós temos que nos adaptar a um novo local de missão ou a uma nova cultura, aqui é uma readaptação a uma realidade que nós achávamos que conhecíamos, mas que na verdade, se calhar num ano está muito diferente daquilo quando eu fui, não é? E por isso também é muito difícil, readaptar-me a esta realidade. Como é que a família geriu um ano inteiro longe da Sofia, ainda por cima num país como Angola? Sim, foi difícil, eu tentava sempre falar com eles pelo menos uma vez por semana. Por vezes era difícil por causa da conexão com a internet, era muito... muitas vezes ficávamos sem internet semanas, por isso também era difícil. E lá está, as coisas más que aconteciam, por exemplo, isto de eu ficar doente e tudo, acho que eles sentiam muito mais do que eu, porque era uma coisa que era-lhes desconhecida. Exatamente. E para mim não era tanto, e por isso eu acredito que tenha sido muito difícil para eles, mas eles também me apoiaram sempre muito. Sim. Em termos de missões, tens alguma coisa programada, pensada? Disseste-me há pouco que gostarias de voltar apenas para já, para visitar aqueles amigos e estas pessoas que tu conheceste que te marcaram, mas em termos de experiência e de missão, pensas fazer novamente? Não a este nível. Eu gostava de continuar a fazer voluntariados, mas sempre a conciliar com algum trabalho que eu possa ter. Isto do voluntariado também sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Já fiz voluntariados em casas de saúde, com doentes mentais e tudo, no banco alimentar, na ReFood, várias coisas. E sim, era uma coisa que eu gostava de manter, mas isto de parar a minha vida um ano só para fazer uma experiência de voluntariado, acho que já fiz o que tinha a fazer e não era uma coisa que eu
que eu gostasse de continuar, mas sim, gostava de continuar a fazer voluntariado e conciliar com o resto da minha vida. Agora é pensar na vida profissional, que pode passar ou não por Famalicão, mas isso Sim. só o futuro dirá. Sofia, muito obrigada por falares um bocadinho desta tua experiência, que acho que é importante. Jovens terem este espírito de missão também e acreditar que o que fostes fazer foi um bem para as pessoas de lá, não é? Sim. E as pessoas também terem essa noção daquilo que é feito, não só em prol do nosso país, mas países irmãos que não deixam de ser. Obrigada. Sim, obrigada.